Bom, e a última obra dessa semana é o Parthenon. O Parthenon é uma grande construção na cidade de Atenas, né? Inclusive, essa semana, né, a cidade de Atenas ganhou. Ela era a única cidade europeia que não tinha uma mesquita, e aí teve uma construção e a inauguração de uma mesquita essa semana. A, essa região faz, né, uma referência à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, deusa da inteligência, da estratégia de guerra, né? É uma deusa que já nasceu com elmo, com escudo, né? Então, sim, simbolicamente é uma grande potência, né? E é, claro, a capital da Grécia e acaba por se firmando como um grande monumento turístico, né? Por conta da localização, e é uma ruína. Ruínas costumam ficar arruinadas. Né? Então está bem destruidinho, mas eles estão no processo de restauro. Muito provavelmente hoje está bem diferente dessa fotografia, já está mais completinho, porque a finalidade deles é voltar a ser como ele era antes. Né? Não totalmente como antes, mas de sua formatação geral. Isso aqui é uma fotografia, mas aí tem uma intervenção digital por cima, como se fosse a pintura de como que era antes. Então dá pra gente perceber, por exemplo, que o uso de colunas são colunas dóricas, que são colunas mais simplificadas, que tem na fachada, né, na parte da frente, um frontão que tem narrativas, provavelmente tinha narrativas da deusa Atenas, que era assim que o complexo funcionava, fazendo referências. Essas colunas, elas têm um formato um pouquinho alargado, como dando uma sensação de perspectiva, né? E são matematicamente calculadas para que elas tenham um grande equilíbrio, né? Que a construção ela tem estabilidade, enfim. Só que né, Atenas fica numa localização que acabou sendo muito perturbada por conta de guerras, por conta de terremotos, e aí acabou arruinando muito. Feito de mármore, então material aí nesse sentido é importante também, né? O mármore é um sal dentro das classificações é, da química, né? E dentro dele tinha provavelmente as estátua de Atenas. Essa estátua ela não existe mais, existem só reproduções. E se não me engano, muito provavelmente alguns de vocês já devem ter assistido o filme do Percy Jackson, que aparece ele numa cópia desse local, que é um Parthenon em Nashville, né? Nos Estados Unidos da América existe uma réplica idêntica, proporcional, enfim, tudinho certinho, e lá dentro tem a deusa Atenas, a escultura. E se não me engano, acho que no filme, eu não me lembro muito bem, mas acho que aparece a figura dela. Acho que no momento que eles vão pegar uma pérola, não, acho que é mais ou menos por aí. E aí é uma referência, como eu acho meio sessão da tarde, né? Todo mundo já deve ter visto um pouquinho, só para lembrar, e é uma cópia, tá? Então é chamado de Parthenon de Nashville. Aqui já outro ângulo, mostrando bem mais arruinadinho, né? Inclusive, eu acho que essa fotografia aqui, mexida digitalmente, perde um pouco a referência do tamanho, parece menor, né? E na verdade é bem grande. Olha só as pessoas mais próximas, então tem uma altura considerável. Tudo ao redor, né, dessa acrópole, ela vai ser de mármore também, né? Então é uma matéria-prima bem nobre, bem localizado, enfim. A ideia também é ficar vigiando a cidade. Dá pra ver outros, né, assim, dentro, não sei se nessa fotografia dá pra ver, mas tem umas partes rebaixadas que tem teatro de arena, tem outras ruínas ao redor, né, que é o templo da deusa Nike e a deusa e do deus Apolo. Então tem outros templinhos aí nessa região. Né? Grande parte das peças elas estão em outros museus, inclusive no Museu de Londres, e aí tem uma rixa, uma briga entre os gregos e os romanos e os londrinos por conta das peças que estão lá. Aí novamente a questão da matriz, eu repito, muito parecido com todas as arquiteturas. Falando sobre questões de identidade cultural, falando sobre energia e equilíbrio, afinal de contas, eu preciso ter domínio técnico para manter uma superfície dessa em pé. Acho que algo que pode ser trabalhado também é a questão da reforma disso na atualidade, né? Como deve ser esse processo? A formação do mundo ocidental, novamente a questão da antiguidade, a referência dos gregos no universo, enfim, né? A matemática, equilíbrio,
função, barará. Bom, espaços. Aqui, espaços públicos e privados, a gente está falando novamente de um espaço público e profano ou sagrado. Apesar de ser uma mitologia e mitologia não ser considerado mais uma religião, a gente pode considerar aquele espaço como se um espaço sagrado histórico. Tipo, faz parte de um contexto sagrado, tá? Materiais, como eu disse para vocês, o mármore, que é a grande referência. Tem uns pinozinhos de madeira para travar também, mas acredito que o mármore que seja o material mais relevante dessa peça. Tá? Então não se esqueçam, cultura greco-romana, não se esqueçam da coluna, que é uma coluna dórica, né? Existe a dórica, jônica, coríntia, aquela é uma coluna dórica. Não se esqueçam do material, no geral é bem simples também, tá certo? Já caiu no PAS, tem né, no exercícios aí vocês encontram para fazer resolução dos itens.